Todos os dias, você está caminhando em direção à morte. Lembre-se disso. Você irá morrer. O termo memento mori, que ressoa com uma gravidade quase tangível, possui esse exato significado. Você irá morrer. Mas sua reflexão não possui um teor puramente mórbido. Pelo contrário, é um convite vibrante para abraçar cada momento com paixão, autenticidade e uma consciência aguda da preciosidade da vida. E você nunca deveria perder essa perspectiva. No coração da filosofia estoica jaz a compreensão profunda de que a morte não é uma inimiga, mas uma conselheira silenciosa, uma lembrança constante da efemeridade de nossa existência. Como Sêneca nos lembra, ninguém vai restituir os teus anos, ninguém vai devolver-te de novo a ti mesmo. A vida segue a trajetória que iniciou e não retrocede ou detém seu curso. Portanto, é imperativo que vivamos com uma consciência plena, uma presença que transcende o medo da morte e nos permite viver com uma vitalidade sem limites. Você já ponderou sobre como a aceitação da morte pode ser a chave para desbloquear uma vida de plenitude e propósito? A morte, muitas vezes vista como um fim, pode nos ser como um catalisador para uma vida vivida com mais intensidade e significado. Essa perspectiva foi justamente a que vivenciei ao lado de minha esposa, que recentemente faleceu de câncer. Foram 7 anos convivendo com remissões e metástases. A cada diagnóstico, mais e mais nos fixávamos naquilo que é fundamental, desde as providências da vida prática ao desenvolvimento de uma espiritualidade inabalável em Deus. E são ensinamentos como esse que desejo compartilhar com você neste vídeo. A morte, como caminho inevitável, pode ser transformada em uma poderosa ferramenta de desenvolvimento pessoal, uma bússola que nos guia através das complexidades da vida moderna com graça, sabedoria e resiliência. A parte que nos resta da vida é breve e incerta. Ainda assim, a desperdiçamos como se fosse abundante e garantida. Sêneca. Na tapeçaria rica e complexa da história romana, o termo memento mori ressoa através dos séculos com uma urgência que não pode ser ignorada. A verdade é que a maioria de nós vive de maneira a ignorar nossa finitude. Muitos encaram a vida tendo os dias vindouros como garantidos, protelando decisões difíceis, mas que são essenciais para suas próprias vidas. Adiando vivências importantes na ânsia de atender aquilo que entende como urgente ou importante demais para aquele dia, mas que no futuro se provarão supérfluas. Estão preocupados em construir fora, esquecendo também de edificar a si mesmo. Muitos estão orientados para as coisas e pouco para as pessoas. Em demasiado preocupados em fazer e pouca energia empenhada em ser. Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para a execução de ações as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Sêneca. Diversos pensadores e filósofos já discutiam a respeito da correta perspectiva que devemos desenvolver diante da única certeza que todos temos. Um dia morreremos. Então, fica o questionamento que você deve com sinceridade responder para si durante esse vídeo. Qual a vida que vale a pena ser vivida? Imagine ser constantemente lembrado de sua própria mortalidade, mesmo no auge de seu sucesso e glória. Na Roma antiga, essa era uma prática comum, especialmente para generais e imperadores que retornavam vitoriosos do campo de batalha. Imagine a cena. As ruas de Roma, repletas de uma multidão em êxtase, aclamando o retorno do seu herói. O general, montado em uma carruagem dourada, avança lentamente, cercado por soldados e seguido por prisioneiros de guerra, símbolos tangíveis de sua vitória recente. Mas, mesmo em meio a essa celebração grandiosa, uma figura discreta se destaca. Um servo, posicionado estrategicamente atrás do general, inclina-se continuamente para sussurrar ao seu ouvido uma frase que ressoa com beleza e verdade. Memento mori. Lembre-se, você é mortal.
Essas palavras serviam como um contrapeso necessário, uma âncora que o impedia de se perder na maré de adulação e glória, um norte necessário para não se desviar de certas virtudes tão necessárias para quem deseja ter um viver reto. Essa era uma prática que servia para ancorar os poderosos na realidade, para prevenir a arrogância e a ilusão de invencibilidade que o poder pode muitas vezes conferir. Também é uma necessidade da alma para aqueles que almejam emergir, alcançar novos patamares econômicos e sociais, pois toda a busca precisa ser orientada por uma bússola, ainda que não se tenha um mapa. Essa tradição, tão profundamente enraizada na cultura romana, era mais do que um simples lembrete da mortalidade humana. Era uma lição de humildade, uma chamada para manter os pés firmemente plantados no chão, mesmo quando o mundo parecia estar a seus pés. Um escravo, que era tratado como uma propriedade, lembrava ao herói de destaque que a morte iguala a todos. Não importa o quanto dinheiro se tem, o quanto prestígio e destaque social, quantas faculdades, graduações e pós-graduações você acumulou, quantas ações no banco ou viagens você fez, não importa sequer a sua beleza. Um dia todos seremos igualados. Agora, transportando essa sabedoria para o nosso tempo, pergunte-se: como você pode incorporar essa consciência profunda da sua própria mortalidade em sua vida diária? Como essa antiga prática pode servir como um guia, ajudando-o a viver com mais autenticidade, presença e gratidão? Em meio ao turbilhão de estímulos e demandas da sociedade contemporânea, é fácil perder-se na miríade de distrações que nos cercam, esquecendo-se da verdade fundamental que nos une a todos: a nossa mortalidade. Vivemos em uma era de ansiedades exacerbadas, onde a busca incessante por validação externa e a obsessão com a juventude eterna parecem ter eclipsado a busca por uma vida de substância e significado. Trocamos a bússola agora, ao invés de ser olhada, fica no fundo do bolso, jamais sacada para orientar seus passos. Preciso destacar que essa corrida desenfreada está corroendo a essência da nossa humanidade, nos distanciando da sabedoria que deveria vir com o avanço da idade. Na sociedade líquida que Zygmunt Bauman tão perspicazmente descreveu em seus livros, as relações humanas tornaram-se voláteis, efêmeras, desprovidas da profundidade e da substância que uma vez as caracterizaram. Vivemos em um mundo onde o amor líquido prevalece, um mundo onde as conexões são facilmente descartadas, onde a profundidade é sacrificada em prol da conveniência. Como Sêneca nos lembra, não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito. Tenho certeza que devido a essa fluidez, em que seus referenciais de valores, de virtudes e de papéis foram diluídos com o avançar de agendas políticas e de movimentos ideológicos, você já notou como sua capacidade de formar relações significativas, de cultivar uma compreensão profunda da nossa própria mortalidade, vem de degradando. Isso acontece gradativamente, é um processo silencioso, ocorre ao passo que aceita certas inversões de valores, investidas de pensamento de massa que fomentam uma verdadeira fuga da realidade e, por fim, quando se distrai em meio aos diversos afazeres que a vida moderna tenta nos impor. Em meio a essa efervescência de superficialidade, o memento mori surge como um farol de sabedoria, um chamado para retornar às raízes da nossa existência, para abraçar a nossa mortalidade como uma fonte de inspiração e orientação. Como seria se, em vez de fugir da morte, a encarássemos como uma conselheira sábia, uma mestra que nos ensina a viver com mais profundidade e propósito? Na voragem do dia a dia, somos frequentemente arrastados para uma corrida dos ratos, uma corrida frenética e incessante em busca de segurança, estabilidade e reconhecimento. Este ciclo, perpetuado de geração em geração, nos aprisiona em uma rotina previsível e estagnada, onde as longas horas de trabalho e as responsabilidades crescentes nos afastam dos verdadeiros prazeres da vida. Você já se perguntou se a vida que está levando é verdadeiramente sua, ou se está apenas seguindo um roteiro pré-estabelecido, uma trilha desgastada que não leva a lugar algum, mas apenas consome sua energia vital, seu tempo precioso, sua essência?
Na sociedade líquida que habitamos, onde as relações são efêmeras e a busca pelo eterno é substituída por desejos momentâneos e superficiais, a corrida dos ratos se torna ainda mais perniciosa. A incessante busca pela perfeita estabilidade financeira, pelo casamento perfeito, pelo sonho da casa própria, tudo isso nos leva a uma vida de superficialidade, onde as verdadeiras conexões são sacrificadas em prol de uma existência materialista. Não digo que é vão buscar essas coisas, mas que buscá-las ao custo de sua existência, ao custo de sua vitalidade, ao custo do prazer de viver, em troca dos relacionamentos significativos, sim. Ser e fazer são remos que precisam ser movimentados dinamicamente na embarcação que você conduz. Se você negligenciar qualquer um dos dois, está fadado ao fracasso. Reflita sobre como essa corrida, em que você gasta toda a sua energia girando uma engrenagem que não te leva a lugar nenhum, a não ser a esse viver desequilibrado que está corroendo sua alma, afastando-o da sabedoria que vem com a aceitação da nossa mortalidade, da compreensão profunda da efemeridade da vida. A maior parte das pessoas gira a roda, na corrida dos ratos, gasta toda a sua energia, tem a falsa sensação que está correndo muito em direção a algo, mas não conhece para além do terrário que foi colocada, para além da trivialidade de seus anseios, medos e necessidades de sobrevivência. Lembrar-se da morte é o contraponto necessário a essa corrida frenética. Ele nos chama para uma vida de maior profundidade e significado, onde a consciência da nossa finitude nos guia a viver com mais autenticidade e presença. Como seria se, em vez de nos perdermos na busca incessante por mais, nos voltássemos para dentro, buscando cultivar uma riqueza interior que não pode ser medida em termos materiais? Como seria se, em vez de nos consumirmos em uma corrida sem fim, encontrássemos paz e propósito na aceitação da nossa mortalidade, na busca por uma vida de verdadeira substância e significado? Em 2017, minha esposa e eu recebemos o diagnóstico de que ela estava com câncer de mama. Ela era uma das pessoas mais ansiosas com as coisas da vida que eu havia conhecido, desde as triviais àquelas mais complexas. Diante de suas ansiedades, a necessidade de fazer e realizar era imperativa. Contudo, com a chegada do câncer em nossa vida, ela se perguntou: o que pode ser mais importante do que isso? Existe alguma coisa que desejo em meu coração fazer, que seja mais prioridade do que cuidar de mim? De que cuidar dos meus pensamentos, das minhas emoções, de minha espiritualidade? Existe algo mais crucial do que reforçar relacionamentos saudáveis? Do que trabalhar em meu ser, para o caso de que eu venha me encontrar com meu Criador mais rápido do que eu esperava? Posso te afirmar que diante daquelas indagações, tudo o que ela encarava como ansiedade se arrefeceu. Foram 7 anos, 4 metástases, incontáveis tipos de tratamento. Também foram 7 anos de muitos cursos de desenvolvimento pessoal, graduações e pós-graduações, viagens, meditações, orações, descanso em Deus, doações, contribuições financeiras e psicoemocionais a outras mulheres com câncer. Ao buscarmos as coisas eternas, as transitórias nos foram acrescentadas. Em nossa existência juntos, decidimos viver a vida e não a doença. Decidimos ser e fazer, considerando a possibilidade da morte precoce. Ela se foi aos 41 anos de idade, cheia de sabedoria e plenamente realizada na vida, em uma paz que excede todo o nosso entendimento. Em seu último dia consciente, não me pediu para cuidar das crianças. Não me pediu para fazer nada que ela achava que poderia ou deveria ser feito. Suas últimas palavras foram: eu viveria 1000 vezes essa vida se fosse com você ao meu lado. E por fim, expirou: a graça de Deus me basta. Logo após isso foi entubada, vindo a falecer 3 dias depois. Posso te afirmar que manter a perspectiva da finitude nos ajudou a valorizar mais cada momento, a dizer mais, eu te amo aos filhos e amigos, a ter um casamento sólido, em dirigir a vida financeira de maneira saudável,
a não perder a oportunidade de contribuir com a vida de alguém. Foi na certeza de que somos peregrinos e que a alma é eterna que ensinamos virtudes eternas para nossos filhos. Todo aquele que cruzou nosso caminho foi tratado como meu próximo, meu irmão, e digno de ser visto e amado. De fato, já fazíamos boa parte dessas coisas antes do quadro da doença, mas o fazer passou a ser fruto do equilíbrio, do cultivo das virtudes eternas, e não da obrigação moral e ética, da ansiedade de cumprir um propósito, ou de fazer coisas para marcar como feita no checklist da vida. Com essa reflexão, quero te ajudar a pensar na sua existência de maneira que possas abraçar cada momento com paixão, autenticidade e uma consciência aguda da preciosidade da vida. Conversar sobre a possibilidade de morte com os filhos, esposa, amigos, é essencial para se aprender a viver melhor com eles. Preparar-se espiritualmente, psicologicamente e materialmente é fundamental. Sobretudo, guiar-se sabendo que a morte é a única certeza do acontecimento que teremos em vida é crucial. É por meio da possibilidade da morte que valorizamos a vida. É por saber que caminhamos a cada dia para a morte deste corpo que devemos estabelecer os filtros da existência. A seguir, fixarei nos comentários uma ferramenta de desenvolvimento pessoal para te ajudar a refletir sobre o propósito de sua vida. Nela, também você poderá vislumbrar quais áreas são cruciais e que demandam atenção previdente de todos nós, independentemente da sua idade. Se esse conteúdo gerou reflexões profundas, peço que curta e que se inscreva no canal. Também penso que essas reflexões podem ajudar a outras pessoas que você conhece, portanto, considere compartilhar esse vídeo com quem você conhece. Agora, te deixo com esses 2 outros vídeos que complementam este, a fim de que você possa prosseguir nessa jornada de desenvolvimento pessoal.